Gente, eu queria compartilhar com vocês alguns aprendizados, né, sobre essa revolução digital, mais focada em indústria 4.0. Deixa minha fotinha aqui. Eu morei fora do Brasil, como falei, por os últimos 20 anos, então morei em alguns países que estão, na teoria, liderando essa revolução, né? Então, morei muitos anos na Austrália, morei na Holanda, no Reino Unido, na Alemanha e Estados Unidos, e também na Suíça. Então, são países que, eu acho que por natureza e por necessidade, já estão mais avançados em algumas áreas. Tá? Então, eu queria compartilhar com vocês como que a gente está fazendo isso na Braskem, como é que a gente está vendo essa revolução e como é que a gente está atacando isso. E eu queria meio que tratar hoje como uma conversa, né? Então, compartilhar nossos aprendizados, o que a gente errou, o que a gente está tentando consertar e também aprender com vocês aqui. Então, vamos lá. O que eu faço hoje na Braskem? É uma posição que chama Chief Digital Officer, é uma posição, o nome é bem fancy, né, como eu falo, mas eu sempre brinco que a gente nunca teve um Chief Internet Officer, ou nunca teve um Chief Electricity Officer, né? Mas hoje a gente tem um Chief Digital Officer, que é interessante. E se eu penso em digital, daqui a uns 5 anos é uma coisa que tem que estar em todos os lugares, né? Então, tendo uma posição como Chief Digital Officer, eu acho que se eu fizer meu trabalho bem, eu vou criar uma redundância no meu próprio trabalho, né, nos próximos anos. Esse é o meu objetivo principal. Então, vamos lá. Então, eu vou dar uma introdução primeiro, como que a gente está vendo a importância dessa transformação digital. Muitas coisas aqui são até que básicas, mas eu vou tocar nelas para montar meio que a visão do porquê que a gente está focando tanto nisso. Tá? Então, eu acho que a gente já viu de várias maneiras qual que é o potencial, né, do digital e da transformação e da indústria 4.0. Mas eu coloquei algumas coisas aqui na página. Eu acho que o que é mais interessante é a parte da direita aqui, que fala um pouco. É um estudo que a BCG fez. Então, eu sendo da BCG, eu estava envolvido nesse estudo também antes de vir para a Braskem. E a gente olhou realmente o que as empresas estavam fazendo, né? Você pode fazer uma melhoria tradicional ou você pode fazer uma melhoria transformada, que a gente chama, né? Então, tanto em Customer Experience como em excelência operacional. Então, a gente estudou as empresas que estão focando em melhorar usando os mesmos métodos de sempre, né, que seria a parte mais tradicional, versus as indústrias ou empresas que estão olhando de maneiras completamente diferentes, né, transformacionais. E aqui, os números é só realmente o delta da margem, né? Então, a porcentagem de margem líquida da indústria. Então, dá para ver que, obviamente, as empresas que estão focadas em transformar e trazer approaches novos estão realmente capturando umas margens maiores. Tá? Obviamente, com qualquer tipo de estudo como esse, é um estudo que generaliza muita coisa. Tá? Então, e é um estudo global. Mas acho que, no geral, a gente vê as empresas ou indústrias que estão olhando para a digital como uma coisa transformadora e não somente incremental, elas estão capturando uma margem muito maior. Tá? E aqui eu queria só colocar qual que é o foco mais na nossa região, né, nos países emergentes. Então, eu estando fora por muitos anos, acho que essa parte digital era meio que no DNA de muitas empresas que eu passei. Não era, acho que esse foco inicial de vamos transformar a empresa como um todo, isso é uma coisa global, sim, só que a gente está vendo que na nossa região, em países emergentes, a gente está vendo uma aceleração significativa. Né? Então, eu voltei ao Brasil em janeiro desse ano e posso dizer que a maioria das empresas com quem eu trabalhei, por parte da BCG também, estão investindo pesado em, primeiramente, entender o que é digital, por onde que eu começo e quem que eu preciso contratar para tocar isso, né? Porque eu acho que quando a gente fala em termos muito superficiais e fala inteligência artificial, machine learning, fala predictive maintenance, todo mundo fala sobre os termos de uma forma bem high level, mas quando você vai implementar, aí que complica um pouco, né? Então, por onde que eu começo? O que é um MVP? O que é um piloto? Qual que é a diferença de um piloto de um MVP? Como é que eu escalo isso? Então, tem muitas questões ainda nessa parte de implementação que são complicadas. Mas eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é que tem o foco na nossa região e está só aumentando. Tá?
Vamos lá, o que é necessário para vencer, né, nesse contexto digital? Eu acho que essa palavra vencer eu queria ter tirado antes de apresentar, mas o que é necessário para a gente realmente jogar nesse contexto, né? Então, eu coloquei 4 coisas aqui, que eu acho que são bem críticas. Então, eu acho que a mais crítica, na verdade, é essa que fica embaixo, né? Então, são funções com capacitação digital, que entra essa parte de capacitação de pessoas e treiná-las da melhor maneira possível. Inovação de modelo de negócio. Então, aqui, quando a gente fala de inovação de modelo de negócio, é realmente repensar o modelo como a gente atua hoje. Então, eu estou numa indústria petroquímica, mas o bom que eu tenho, eu acho, é que eu não estou nessa indústria por muitos anos. Eu estou relativamente novo. Então, eu estou trazendo, talvez, umas visões que de início são visões um pouquinho meio malucas, mas trazendo essa visão de inovação mesmo. Se a gente tivesse que criar uma empresa petroquímica hoje, como é que ela seria? Seria da mesma forma que a gente faz hoje? Sim ou não, né? Então, trazendo esses desafios é muito importante. Jornadas digitais e engajamento do consumidor aqui, principalmente em empresas B2B, né, que é onde a Braskem se encaixa bastante. Eu acho que o consumidor, historicamente, ele não foi tão considerado nessa parte digital, né? Como é que a gente engaja mais? Como é que a gente cria um ecossistema onde os nossos dados são os mesmos dos nossos consumidores, dos nossos clientes, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê hoje em mídia, em retail, é uma coisa que é parte do DNA por necessidade, né, nos últimos anos. Mas a gente vê que nessa parte de petroquímica, nessa parte de indústria, a gente está realmente ainda caminhando, não está muito correndo nessa área, tem muito a progredir. Esse slide é bem básico, fala sobre as revoluções industriais, mas eu gosto de colocá-lo para tocar em um ponto específico, né? Então, se a gente vê desde a primeira revolução industrial do século XVIII até hoje, que a gente chama de quarta revolução industrial, quais foram as mudanças, né? Então, começamos com produção que era mecanizada, movida por água e vapor, depois tivemos energia elétrica, depois a gente teve uma certa automação, que é a terceira revolução industrial, com TI, automatizar. E muita gente se confunde entre a terceira e a quarta revolução, né? Porque muita gente que trabalha na indústria e já automatizava a indústria nos anos 90 e nos anos 2000 está perguntando, nossa, esses modelos preditivos a gente já fazia 20 anos atrás, não é uma coisa tão nova. O que vocês estão trazendo de novo? E eu acho que, para mim, a mudança crítica que a gente está tendo é essa conectividade. Então, se eu tenho um ativo nos Estados Unidos, que é um compressor, e tenho o mesmo ativo no Brasil, que é um compressor, você implementando uma manutenção preditiva, vendo os parâmetros do compressor nos Estados Unidos, você pode aprender e, ao tempo real, você implementar melhorias aqui no Brasil, né? Esse é um exemplo mais simples que a gente tem olhado. Mas essa conexão entre planta, supply chain, logística, é uma coisa que realmente revoluciona, tá? Então, essa é a mudança para a gente, é fazer realmente o que a gente já fazia, mas de uma maneira conectada e muito mais ágil, tá? Não vou passar muito tempo nesses slides, mas eu acho que a parte mais importante é o que mudou hoje, né, que fez essa revolução ser uma coisa tão relevante. Eu acho que melhoria de hardware e software com sensores que estão mais baratos, realmente houve essa revolução. Uma coisa que eu gosto de tocar bastante para a gente passar um pouco dessa conversa de que hoje a tecnologia é barata. Eu acho que relativamente ela é barata, de acordo com o que era antes. Só que qualquer mudança numa indústria como a nossa, numa indústria mais pesada, a parte do custo da tecnologia, para mim, é 10% do que a gente tem que fazer. Os outros 90% é realmente capacitação de pessoas, é mudança de processos, e isso não é fácil na nossa indústria. Você mudar qualquer coisa, capacitar as pessoas corretas, é o que tem o maior custo, na minha opinião. Então, eu gosto bastante de tocar nesses pontos que falam, nossa, sensores são tão baratos hoje, mas vai mudar o jeito que a pessoa faz manutenção hoje para você ver como é difícil, né? Quanto tempo demora. Vai conectar a sua planta à nuvem, não é tão trivial, tá? Então, essa parte de processo, governança, pessoas, é uma parte que tem que ser investida sim, e é pesado investir, não é uma coisa tão barata.
E a gente tenta focar no nosso time digital da Braskem nesses nove drivers, né, de indústria 4.0. Então, obviamente, tem alguns drivers aqui que vocês vão ver que vão falar, mas parece com o outro, tem um certo overlap, e isso é de propósito, tá? Mas é para a gente ter um foco, pelo menos do meu time, nesses drivers e como que esses drivers estão trazendo valor para a indústria, tá? Então, o que a gente vê é que muito deles hoje a gente consegue juntá-los e criar uma iniciativa digital, uma implementação bem interessante. E quando a gente vê as iniciativas que têm mais valor e mais impacto na nossa indústria, eles usam quase que todas ao mesmo tempo, tá? Então, essa é a grande mudança da Revolução 4.0. E, para mim, isso acho que vai acontecer mais e mais, né? Então, as economias maduras hoje podem competir em custos, né? Então, você vê muita revolução nos Estados Unidos de manufatura. As pessoas estão com uma certa ambição, estão quite bullish, né, nos Estados Unidos em termos de manufatura, empregos voltando para os Estados Unidos por conta dessas revoluções. Mas também as economias em desenvolvimento agora podendo competir em qualidade também, né? Então, muitos desses aprendizados, você vê hoje qualquer tipo de machine learning, se você tem um cientista de dado bom, ele pode alavancar muita coisa que é open source hoje, que as melhores faculdades do mundo estão desenvolvendo, os melhores centros do mundo estão desenvolvendo. Então, o acesso a essa tecnologia, o acesso a esse conhecimento está ficando mais open source, se você souber onde procurar, né? E aqui é o ponto que eu falei no começo da... São 10 que eu ainda tenho ou que passaram 10? Então, eu gosto de colocar esse slide também, que muita gente que também vem de fora e fala, nossa, mas na Alemanha é muito mais avançado, nos Estados Unidos é muito mais avançado, mas acho que a realidade é que, no geral, muitas empresas estão realmente nessa fase de ou experimentação ou começando alguns pilotos um pouquinho mais escalados, né? Então, são pouquíssimas as indústrias ou empresas que estão realmente nessa parte de implantação pesada de indústria 4.0. E eu acho que essa tabela é um pouquinho crítica, né? Tem 0% aqui, mas ela não é tão zero, dado que essa pesquisa também foi feita em 2016. Mas é só para dizer que tem muito dinheiro sendo gasto nessa parte de experimentação, nessa parte de pilotos. Acho que muitas empresas têm uma porrada de pilotos que estão fazendo, só que com poucas iniciativas realmente chegando à implementação. Então, eu vejo isso de duas formas. A minha forma mais positiva é que é uma indústria do futuro realmente, então a gente está investindo bastante hoje, só que os frutos vão ser colhidos daqui a uns anos. Mas eu também vejo que tem muito dinheiro sendo gasto de uma forma inconsciente, né? Testando pilotos sem realmente saber ou ter uma expectativa de quanto vai custar e quanto vai ser necessário para você implementar. Então, muitas dessas iniciativas são mortas, são paradas antes de você implementar. Tá? Então, eu coloquei os países aqui mais críticos, mas a gente tem uma lista de vários países aqui. Mas eu gosto de sempre colocar a Alemanha e Estados Unidos como alguns países de benchmark nessa indústria. E ali, por último, na China, eu acho que a gente tem acompanhado a China até aqui de perto, está tendo bastante revolução lá, principalmente em inteligência artificial, então tem um valor substancial de investimento agora indo para a China. Então, muita gente fala em Vale do Silício, fala em Israel, fala nesses centros mais inovadores, só que a China está realmente criando muita coisa interessante, para a gente ficar de olho também, né? Então, quais são os desafios, eu acho que do meu ponto de vista, né, para a gente chegar e implementar e fazer o uso da indústria 4.0? Eu coloquei 6 aqui. Então, o primeiro, acho que como a gente mencionou no começo aqui da palestra, é a falta de funcionários qualificados, né? Então, um exemplo aqui, você consegue hoje no Brasil achar bastante cientista de dados para desenvolver machine learning. Só que pouquíssimos têm o conhecimento de machine learning junto com o conhecimento prático da indústria, né? Então, eu sempre falo que você traz um machine learning sem ter o conhecimento de como que você vai aplicar na indústria, não tem quase que nenhum uso, né? Você vai ter um modelo que vai ficar num computador de alguém e não vai ser usado. Então, achar essas pessoas e o conhecimento da indústria, eu acho que demora muito mais do que você treinar um cientista de dados. Então, o que eu tenho focado bastante é
achar esses engenheiros, essas pessoas que trabalham na indústria por algum tempo, que têm já um conhecimento de modelagem, de automação, e a gente dá o treino de machine learning. E é uma coisa que não é imediata, é coisa de 1, 2 anos para a pessoa começar a modelar de uma forma mais avançada em Python, em R, e começar a entender um pouquinho mais, mas é um investimento que é bem feito, né? Segurança de dados é um desafio, que eu não vou me elaborar muito aqui, porque eu não sou de TI, mas eu sei que sempre foi um desafio nas indústrias que eu já passei, fora do Brasil também. E não é trivial, tá? Principalmente quando você começa a colocar informações da planta, informações que são realmente da sua indústria na nuvem, tem uma certa preocupação, real ou não, né, sobre os dados que vão estar na nuvem. O terceiro é o alto nível de investimento. Eu toquei nisso brevemente, mas isso é uma opinião minha, né? Mas eu acho que quanto mais a gente vê o valor da tecnologia baixar, maior eu acho o valor da implementação, né? De mudar as pessoas, capacitação. Então, isso é um alto nível, sim, de investimento. Para a gente testar pilotos é baixo, mas a implementação é sempre uma coisa, principalmente para a indústria grande, tá? Estou vendo do ponto de vista de uma indústria mais de um player mais industrial. Quarto, falta de padrões de conectividade. Então, nas nossas plantas, principalmente a Braskem, que cresceu por aquisição, depende da planta, tem um sistema diferente, uma classificação de dados diferentes. Então, quando você começa a falar em machine learning, começa a falar em inteligência artificial global, é um desafio, sim, e é uma coisa que demora para a gente entender e consertar. Mas a gente já está trabalhando nisso há algum tempo. O número 5 é a incerteza sobre retornos. Então, aqui é interessante porque o que eu tento fazer na Braskem é sempre focar em iniciativas, não tecnologias, né? Então, muita gente fala em tecnologias novas, né? Tipo drones. O que eu vou fazer com drones? O que eu vou fazer com blockchain? É meio que você está com um martelo procurando um prego, né? Então, você não está com um problema, na verdade, mas você está tentando entender o que fazer com a tecnologia, que é um approach que eu acho que não tem tanto valor, tá? Então, essa incerteza sobre retornos é um ponto que eu gosto de dizer até para a nossa liderança. Vamos sempre focar em iniciativas que a gente tem uma dor, que a gente pode melhorar hoje, que a gente sabe que vai melhorar alguma coisa. Não vamos atrás de palavras ou tecnologias novas só por saber o que é, né? Então, blockchain é uma que a gente acha que tem um valor alto para a indústria, mas a gente está vindo e a gente está entendendo blockchain, como é que ela pode solucionar algumas dores que a gente não tem qualquer outro tipo de tecnologia que possa solucionar, né? Então, a gente já tem algumas iniciativas com esse tipo de approach. E o número 6 é a relutância em inovar. Então, do lado da Braskem, eu acho que é muito claro que a liderança como um todo está muito comprada nessa parte de inovação. Então, a gente quer inovar, é uma empresa inovadora sim, a gente é bem empreendedor, só que quando você começa a implementar a mudança no business do dia a dia, tem uma certa relutância a mudanças, né? Então, isso eu sempre falo que o primeiro passo é a liderança, depois os próximos níveis. Eu tenho só mais 5 minutos, então vou dar uma corrida. Eu passei aqui, então aqui é o que eu falei, 10% para mim é a tecnologia, 60% pessoas e 30% é processos e governança, tá? Para a gente conseguir implementar essas coisas. E eu tenho, acho que 3 minutos, vou só apresentar como é que a gente está se estruturando dentro de casa. E eu já fiz isso em algumas empresas da Europa, a gente fez também com a Renault Nissan, também em Paris, de criar realmente um centro digital. A gente chama de um Digital Center. E esse Digital Center tem alguns objetivos, mas os 2 principais a gente criar essas iniciativas que são transformadoras, né, no negócio e ser um catalisador de mudança. Então, como é que a gente cria treinos, modelos de negócio, modelos de atuação e iniciativas que a gente possa disseminar pela Braskem como um todo. E a ideia do Digital Center é ter uma visão clara de como que a gente vai transformar a nossa indústria. Então, eu gosto sempre de colocar em desenhos, uma forma bem simples, e vídeos que a gente solta para a Braskem,
que fale bem simplesmente quais iniciativas mais prioritárias de curto prazo, pelo menos, que a gente está tocando, e aqui tem alguns exemplos, mas também qual a visão de futuro. Então, se a gente pensa daqui uns 5 anos, como que a nossa indústria, se a gente tivesse que construir ela hoje, como é que ela seria, né? Então, cada caixinha dessa é uma iniciativa que a gente está tocando no momento, digital. E esse slide está em inglês, que eu não tive tempo de traduzir, mas o que a gente faz no Centro Digital. Então, realmente, a gente está shaping, né, essa transformação digital pela Braskem global. E é um time realmente global. Então, a gente toca Brasil, México, Estados Unidos, Europa. A gente cria essa experiência mais de empreendedorismo, então, trazendo as pessoas do negócio para trabalhar com a gente nas iniciativas. E ali, por último, realmente, a gente só planeja e executa iniciativas que têm um valor. Tá? Então, tem até um dollar sign ali, mas o nosso valor a gente sempre olha em margem, nível de serviço ao cliente e segurança. Então, se não tiver um valor claro nas nossas iniciativas, a gente desprioriza, né? Não sei se é a palavra certa em português, né? A gente prioriza somente as que têm um valor que são significativos no nosso centro digital. Então, era isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigado.